Livro de Ageu, capítulo 2, do verso 5 ao 9, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uou! Estou cheio da presença de Deus aqui, amados. Uou! Quando Salomão construiu o templo que Davi queria construir, mas o Senhor não permitiu que Davi construísse, porque Davi foi considerado um homem sangrento, porque ele matou muitas pessoas, ele era um homem de guerra. Mas o Senhor disse que o seu filho iria construir, Salomão, porque ele seria um pacificador, um homem de paz. E quando foi construído aquele templo, naquela época, aquele templo foi considerado uma das maiores maravilhas. E não tinha nada que pudesse se comparar àquele templo. Não havia nada que pudesse se comparar àquele templo, amados. Por tudo que foi ofertado ali, por todo o ouro que havia dentro dele, pela estrutura que foi levantada, a direção divina que foi dada, pela dedicação, foi usado os melhores que haviam naquela época para trabalhar naquele templo. E não podia se comparar nada que existia àquele templo, porque aquele templo era considerado na terra a maior construção, a maior coisa que um homem pudesse ter feito, direcionado por Deus. Mas chegou um tempo, devido ao povo de Deus se afastar da presença, eles foram entregues ao inimigo, e aquele templo foi saqueado e destruído. E sabe, todo mundo aqui tem um histórico de destruição, de algo, de uma fase, um ciclo da tua vida que foi muito ruim, que você perdeu até coisas boas, coisas que você havia conquistado, construído, coisas que Deus havia te dado, que você havia conseguido conquistar honestamente com trabalho, ou presente, ou herança, algo bom que você tinha, e aquilo te trazia uma segurança, um conforto. Mas por algum descuido, por algum distanciamento de Deus, o inimigo veio e levou coisas boas da tua vida, destruiu coisas boas da tua vida. E sabe, não é fácil quando você perde aquilo que você conquistou ou que você construiu com muita dificuldade. Não foi fácil para Judá chegar onde chegou e construir aquele templo, um templo para o Senhor, porque o povo de Deus vem de um histórico de escravidão. Eles ficaram 430 anos escravos lá no Egito. Aconteceram muitas coisas no decorrer, até que eles conseguissem chegar naquele ponto em que eles puderam construir um lugar onde Deus disse que iria habitar. E quando isso aconteceu, do povo ser levado cativo e do templo ter sido saqueado e destruído, essa foi o ápice, a pior desgraça
que poderia ter acontecido para alguém que sabia que era escolhido de Deus, que era filho do Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus não tinha mais autoestima, não tinha mais ânimo, não tinha mais alegria. Em seus cativeiros eles choravam na beira dos rios da Babilônia, lembrando do tempo em que o Senhor se manifestava. Ah, amados, restava um fiozinho de esperança, porque aquelas lembranças que vinham é como se acendesse um gravetinho lá no coração e fazia com que eles enxergassem que Deus tinha saudade deles, que Deus tinha saudade da adoração daquele povo. Sabe, eu sei que há pessoas aqui que em algum momento da tua vida Satanás conseguiu entrar e destruir aquilo que você construiu, aquilo que você conquistou com muito esforço. A maioria das pessoas entram numa profunda depressão, num profundo espírito de melancolia e de tristeza. E sabe aquela situação quando você está se esforçando para juntar os pedaços da sua vida que sobrou das guerras que foram travadas? A tua esperança é de voltar a ter pelo menos um pouco da alegria que você tinha lá atrás. Assim como aquele povo, eles começavam a lembrar das festas, dos momentos de alegria que eles tinham adorando ao Senhor. Tempo de colheita, tempo de tabernáculos. E o diabo havia roubado tudo isso. Sabe? Eles queriam voltar, pelo menos ter um pouco daquela estrutura, daquela estabilidade de prosperidade que Deus havia derramado por tanto tempo sobre eles. Quando se falava em Israel, a terra estremecia, porque era o povo do Deus Todo-Poderoso, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que eliminou Faraó no Egito. Ei, e quantas vezes você viu Deus eliminar Faraó na tua vida, te dar vitórias financeiras, mas de repente, por causa da tua distância, do teu distanciamento, do teu pecado, você viu todas as suas conquistas ir por água abaixo. E hoje você vê como é difícil. E você queria voltar a ter pelo menos um pouco da estabilidade financeira que você tinha. Voltar a ter pelo menos um pouco do respeito da sua família que você tinha antes de cair no pecado. A tua esperança é que Deus pelo menos permita você a voltar para o altar, porque a vida que você levou te distanciou, e você sabe que você tem um chamado. E aí o inimigo crava na tua mente as lembranças do templo destruído, as portas queimadas, os muros caídos, a humilhação, a vergonha, o desprezo do inimigo. Era tudo isso que o povo tinha cravado na sua memória. Mas o Senhor levanta um profeta cheio do Espírito Santo para se colocar diante daquele povo e para dizer a eles: olha, eu sei que o templo, ele era magnífico, não havia nada na terra que pudesse se comparar. Que nós lembramos daquele tempo de fartura, da presença de Deus, e temos saudade. Olha a situação. Eu sei o que o pecado nos fez, nos tornou escravos.
Hoje nós vivemos um tempo de humilhação, de vergonha, mas eu estou aqui para falar para vocês, pela boca de Deus, que por mais sofrido que esteja sendo esse tempo, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. A glória daquilo que Deus vai fazer na tua vida não se compara com aquilo que se passou. Você pode ter vivido grandes momentos lá no passado, você pode ter conquistado muitas coisas, mas o Senhor está falando que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não importa o que você perdeu, ainda que fosse bom, ainda que foi Deus que te deu, Ele está falando que Ele tem muito mais para fazer na tua vida. O diabo levou sua alegria emocional, sua alegria sentimental, mas o Senhor está falando, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O diabo levou seu carro, sua empresa, levou o seu dinheiro, mas o Senhor está falando, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Espírito Santo me põe aqui para trazer uma palavra de esperança para a tua vida. Ele está falando, esse cativeiro não é para sempre. Essas correntes espirituais que Satanás colocou na tua vida, no teu ministério, não vai conseguir segurar aquilo que eu tenho para manifestar através da tua vida. Você olha para a tua casa, você fala, meu Deus, está difícil até para mim colocar comida na mesa para os meus filhos. Como profeta eu venho hoje aqui falar para você, se apega nessa palavra. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Você não está vivendo a promessa, você está vivendo o momento. Você não está vivendo a promessa, você está vivendo a circunstância. Você não está vivendo a promessa, está vivendo a situação, mas Deus está falando, eu tenho algo para você que não se compara com esse tempo difícil que você está atravessando. Mas você tem que pegar essa semente nesse tempo de terra seca e segurar ela com as duas mãos e falar, Senhor, então eu estou plantando essa semente no meu coração, que o Senhor venha regar com o teu Espírito Santo, porque eu vou esperar algo sobrenatural, eu vou esperar algo grandioso acontecer, eu vou esperar essa semente brotar, eu vou esperar essa semente germinar, eu vou esperar essa semente frutificar. Uou! 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 Sabe o que o diabo fala para você? Teu ministério acabou. Sabe o que o Espírito Santo veio falar para você hoje? A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Uou. Uou. Você fala assim, Senhor, quantas vezes o diabo quis me envergonhar. Chegava esse momento no culto, o pastor falava, segura o teu dízimo e tua oferta na mão, eu não tinha. Sabe o que eu fazia? Eu fazia um ato profético. Senhor, eu seguro a minha vida aqui. Eu estou oferecendo a minha vida para o Senhor. Eu sei que vale alguma coisa. Não deixa Satanás te envergonhar não. Porque o que você está vivendo hoje é um momento, não é a promessa. O que você está vivendo hoje é a situação, não é a promessa. A glória da segunda casa, mas a glória da segunda casa. O que você vai viver não se compara com nada que você já viveu. Deus tem muito mais. Senhor, coloca a tua igreja diante de ti, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor Deus, o sentimento de perdas e quanto Satanás roubou, ó Deus, e saqueou os teus filhos, ó Pai, que é o templo do teu Espírito, Senhor. Tu sabes o quanto esse templo foi saqueado, o quanto esse templo foi profanado. Ei, amados, sabe, no Antigo Testamento
Quando alguém pecava, ele ia cheio de pecado. Ele chegava até o sacerdote e ele entregava um sacrifício, um bezerro, um cordeiro, para o sacerdote sacrificar por expiação do pecado dele. Ele chegava cheio de pecado, levando um animal, o sacerdote sacrificava. E quando o sacerdote sacrificava a Deus aquele animal, os pecados daquela pessoa saíam, e ela saía vazia, livre, limpa dali. Ela ia embora. Ela ia vazia. Mas ela ia vazia, sabe para quê? Para se encher de pecado de novo. E depois voltar diante do sacerdote e entregar outro animal para ser sacrificado, para que ele pudesse se esvaziar do pecado, sair vazio dali e novamente se encher do pecado. Sabe por que Jesus Cristo se fez sacrifício pela tua vida? Não é somente para você se esvaziar do pecado, mas também para você ser cheio do Espírito Santo. A diferença é essa. É que no Antigo Testamento ele ia cheio de pecado e voltava vazio para sua casa. Aqui é diferente. A gente pode até entrar cheio de pecado nesse lugar, mas nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor nos ama.